Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, celebrando este terceiro domingo da Páscoa, como dizia no início da celebração, os 50 dias do tempo pascal torna-se um caminho, um retiro espiritual, onde nós podemos aprofundar, enraizar, multiplicar, desenvolver a nossa fé. Esta fé que é desenvolvida, que é vivida a partir de alguns mistérios. O primeiro mistério sobre o qual se sustenta a nossa fé é o mistério da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Terminamos as celebrações sempre trazendo esta realidade trinitária, e em tantas outras situações nós vamos aprendendo que nos dirigimos ao Pai por Cristo no Espírito Santo. E a Santíssima Trindade, que é a comunhão perfeita, oferece a cada um de nós esta oportunidade de estar e permanecer em comunhão com eles. E aí nós vemos todo um projeto de salvação assumido, vivido e marcado pela presença de Jesus Cristo e confirmado pelo Espírito Santo. Um Pai que pensa um projeto, um Filho que assume e um Espírito que confirma esta atitude tanto do Pai quanto do Filho. O segundo grande mistério que se manifesta na vivência da nossa fé é aquilo que nós chamamos de mistério pascal.
Paixão, morte e ressurreição de Jesus. Há poucos dias celebrávamos então a Semana Santa com esses 3 maiores dias de nossa fé, chamado então de Tríduo Pascal. Não celebrações isoladas e separadas umas das outras, mas são celebrações que começam numa dinâmica da ceia, e assim quando nós chegamos no final da celebração da Quinta-feira Santa, nós não temos bênção final. A celebração da sexta-feira começou no silêncio e terminou no silêncio, de modo que no sábado também começamos na escuridão, até que chegamos ao final da vigília pascal, e lá então tivemos a bênção final. Mas da quinta-feira, quando iniciamos até o final, então, este conjunto de celebrações se dá numa comunhão, se dá nesta unidade, para demonstrar então a nós o sentido desta paixão, desta morte e desta ressurreição. Não dá para celebrarmos apenas um dos elementos, apenas a paixão, ou apenas a morte, ou apenas a ressurreição. Nós cremos nestes 3 elementos, a paixão, a morte e a ressurreição. O tempo pascal é o tempo então que nós vamos aprender a trazer para próximo de nós esta consciência do mistério pascal. E o primeiro elemento é quando nós entendemos que a igreja nos oferece uma Páscoa anual e nos oferece uma Páscoa semanal. Ou seja, o domingo é a nossa Páscoa semanal. Basicamente, para nos encontrarmos e celebrarmos então este fundamento da paixão, morte e ressurreição de Jesus. O tempo pascal se caracteriza também ouvindo os Atos dos Apóstolos para percebermos o desenvolvimento da igreja. Esse desenvolvimento que vai se dar, como ouvimos no final do Evangelho de hoje, no anúncio do perdão dos pecados, no anúncio da salvação, no anúncio da vida eterna. E aí o convite: vós sereis testemunhas de tudo isso. O tempo pascal é um tempo então em que nós queremos aproximar o nosso coração do coração de Deus. E como nós podemos fazer isso, Padre? Quando nós olhamos para o texto do Evangelho de hoje, nós devemos lembrar que ele é continuidade do Evangelho dos chamados discípulos de Emaús, que fazem um primeiro caminho da tristeza, da solidão, da angústia, da frustração, do medo, da insegurança, voltam de Jerusalém tristes e abatidos, até que Jesus toma parte com eles, o ressuscitado toma parte com eles, e então vai aquecendo o coração pela palavra, e eles o reconhecem quando então Jesus parte o pão. Imediatamente eles voltam para se encontrar com a comunidade que está em Jerusalém, do qual então nós temos o Evangelho de hoje. Esta volta dos discípulos para Jerusalém é o primeiro elemento quando então nós buscamos a percepção ou as percepções de como a Páscoa pode realizar-se na nossa vida. Aqueles discípulos sentiram a necessidade de ir encontrar-se com aquela comunidade para contar tudo o que havia acontecido pelo caminho. Nós fazemos esta experiência a cada domingo, a nossa Páscoa semanal, quando então nós nos encontramos para a celebração da Eucaristia,
ou para a celebração da missa, como costumamos chamar. Esse encontro nos identifica. Este encontro vai dar a nós a oportunidade de estar com o ressuscitado. E aí um exemplo bem simples é que quando nós temos que fechar a igreja, em decorrência desta pandemia, nós sentimos falta desta celebração. E aqui eu digo um elemento muito importante. A primeira razão pela qual nós aprendemos a sentir falta não é simplesmente porque eu não vou ter a oportunidade para comungar. Isso vai ser uma consequência que vou dizer à frente. Mas o primeiro elemento é que nós nos constituímos comunidade. A ressurreição congrega. A ressurreição faz encontrar. A ressurreição, então, coloca aqueles discípulos juntos com o ressuscitado. Então, nós sentimos falta da missa porque faz parte da nossa fé, no mistério pascal, ser uma comunidade do ressuscitado. Eu tenho que sentir falta do outro primeiro. Eu tenho que sentir falta do ser igreja. Eu tenho que primeiro sentir falta desta comunidade que se reúne, que se encontra. E aí eu retomo o evangelho. Os discípulos saíram de Emaús e foram para Jerusalém para se encontrar com aquela comunidade que estava reunida. Aquela comunidade, então, que recordava os acontecimentos, que recordava tudo aquilo de bom que Jesus fazia. Então eu vou participar da missa ao domingo, não por preceito simplesmente, mas eu vou participar porque eu faço parte de uma comunidade. E isso começa quando nós somos batizados. Nós passamos a fazer parte de uma igreja. Para nós sentirmos que estamos em torno deste grande banquete, desta grande mesa, para ali então celebrar este encontro com o ressuscitado. Ele continua convidando-nos a cada domingo a sentir que Ele quer sentar como ressuscitado para comer algo com cada um de nós, do qual Ele mesmo se oferece e do qual então Ele participa deste banquete. Ao celebrarmos a ceia, nós somos convidados então a anunciar a ressurreição. Logo depois da consagração, o padre diz: eis o mistério da fé. E ali então nós vamos dizer: anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Com todo respeito àqueles que da consagração até o por Cristo ficam ajoelhados, eu preciso dizer: quando o padre diz, eis o mistério da fé, é hora de ficar de pé, para anunciar a ressurreição. Não vamos entender que missa é só anúncio da cruz, mas Eucaristia é também anúncio da ressurreição. Por quê, padre? Porque aquele crucificado é agora o ressuscitado. Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Então não queiramos entender a Eucaristia simplesmente como sacrifício da cruz, isto é, e aí então eu vou passar ajoelhado no momento em que eu tenho que estar de pé, e a oração eucarística significa oração de ação de graças, o momento em que eu vou louvar a Deus pelo mistério da paixão, pelo mistério da morte e pelo mistério da ressurreição. Parece-me que quando a gente fica ajoelhado da consagração, ou depois da consagração, melhor dizendo, até o por Cristo, a gente quer ficar só na paixão e na morte. Tenhamos esta coragem de levantar, ficar de pé e dizer: eu anuncio a ressurreição.
para celebrar como comunidade do ressuscitado esta grande identidade. O padre nunca vai dizer, olha, você que está ajoelhado, levante. A consciência de cada um. Agora vocês já sabem o que é certo. Então olhar para este momento da ressurreição, do encontro com o ressuscitado, é pedir a Ele que Ele abra a nossa inteligência. Conhecê-lo, celebrá-lo e de modo que a gente consiga viver depois. O tempo pascal é como um grande retiro e por isso convidaria você de hoje até o domingo de Pentecostes rezar todos os dias. Jesus, abra a minha inteligência assim como abristes a inteligência dos discípulos. Para que a gente então, pela Sagrada Escritura, pela ceia que celebramos, pelo encontro que nós estabelecemos, a gente possa, como diz o final do Evangelho, sair daqui como testemunhas do ressuscitado. Meus irmãos e irmãs, o relógio vai mais rápido do que eu. Mas eu quero dizer para você, que cada domingo seja esta oportunidade de vir com alegria, de vir com convicção, de vir e dizer, eu venho porque eu sou da comunidade do ressuscitado. E aqui a gente encontra a paz, a gente vai abrir a inteligência ouvindo as Escrituras e a gente vai cada vez mais aprender a unir o crucificado com o ressuscitado. Senão a gente volta para casa triste. E aí a gente vai dizer assim, nossa, eu fui na missa, mas voltei triste ainda. A missa não é aspecto mágico, mas eu tenho certeza, se num primeiro momento a gente não encontra a felicidade plena, nós voltamos para casa pelo menos confortados. Mas o que eu quero desejar para nós hoje, que cada um possa voltar em paz, voltar consciente de que a nossa fé nos faz comunidade, que enquanto comunidade nós precisamos nos aproximar do ressuscitado, nos aproximamos para celebrar a ceia e depois que celebramos a ceia, a gente volta como testemunha. Quero desejar a todos uma semana fortalecida pelo Espírito Santo, de modo que cada vez mais Ele abra a nossa inteligência para compreender quem é o crucificado e quem é o ressuscitado.